Desde pequeno, sempre fui o tipo de pessoa que valoriza a tranquilidade. Trabalho de casa, gosto do meu canto, e quando participo de reuniões de família, tento manter a calma, mesmo quando a bagunça parece tomar conta. Tenho 34 anos, sou analista de sistemas e moro em Campinas, no interior de São Paulo. Minha irmã mais nova, a Júlia, é o completo oposto de mim. Extrovertida, fala com todo mundo e tem 2 filhos cheios de energia. O mais velho, o Pedro, de 12 anos, é o tipo de garoto que acredita que tudo precisa virar conteúdo para a internet. Ele vive com o celular na mão, filmando tudo, tentando imitar os influencers do TikTok. Já me pregou algumas peças antes, tipo colocar maionese no meu café, ou fingir que tinha quebrado meu celular, sempre dizendo que era só uma brincadeira. No último domingo, fomos todos para casa da minha mãe para fazer um churrasco em família. A Júlia trouxe o marido, o Carlos, e as crianças. Eu estava animado, fazia tempo que não nos reuníamos. E, sinceramente, eu precisava de um descanso do trabalho. Chegamos por volta do meio-dia, o sol estava forte e minha mãe, como sempre, já estava com tudo preparado. A carne estava na grelha, o cheiro de pão de alho tomava conta do quintal, e o som das risadas das crianças completava o clima. Enquanto todo mundo conversava, eu me sentei perto da varanda com meu laptop. Tinha um pequeno relatório para terminar, coisa rápida, uns 15 minutos de digitação, e depois eu poderia relaxar. Coloquei o computador sobre a mesa, abri o documento e comecei a trabalhar. Ninguém parecia se importar, e eu também não queria incomodar. Foi então que notei o Pedro cochichando com a prima dele, a Lara, de 9 anos. Eles riam, olhando para mim de canto. Algo me dizia que não era coisa boa. Pedro, o que você tá aprontando aí? Perguntei meio desconfiado. Nada, tio. Só conversando com a Lara. Ele respondeu com aquele sorriso de quem já planejou alguma travessura. Ignorei. Continuei digitando, mas fiquei de olho. Júlia estava distraída ajudando minha mãe na cozinha, e o Carlos, como sempre, estava mais interessado no jogo passando na TV da sala. Então, claro, ninguém prestava atenção nos 2 pequenos gênios do caos. Uns minutos depois, senti um silêncio estranho. Quando criança fica quieta demais, é sinal de perigo. Levantei a cabeça, e tudo o que vi foi o Pedro segurando algo azul atrás das costas. Um balão. E pela cara dele, não era de ar. Antes que eu pudesse reagir, ele gritou "Pega, TikTok!" e jogou o balão na minha direção. O impacto foi direto no laptop. A água espalhou pela tela, pelo teclado, e em segundos meu computador, o mesmo que uso para trabalhar, apagou completamente. Naquele momento, juro que senti o sangue ferver. Fiquei parado por uns segundos, sem acreditar. Todo mundo virou para olhar. Júlia soltou um "Pedro, o que foi isso?" Enquanto ele ria, achando que tinha feito o vídeo do ano. A Lara filmava tudo no celular, provavelmente pensando em quantas visualizações o desafio ia render. Eu só consegui dizer: "Você tem ideia do que acabou de fazer?" O garoto ainda riu. "Foi só uma brincadeira, tio. Relaxa, é só água." Mas para mim, não era só água. Era o computador que eu usava para trabalhar, para pagar minhas contas, e ele agora estava morto. Foi nesse momento que eu perdi a paciência, e talvez, a razão. Eu fiquei alguns segundos olhando pro notebook, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A água escorria pelo teclado, e o som de estalos elétricos me fez perceber que o aparelho não tinha salvação. Pedro ainda ria, como se fosse o maior sucesso da internet. Júlia, minha irmã, correu até mim tentando entender o estrago, mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, eu me levantei e falei: "Você acha isso engraçado, Pedro? Acha legal destruir algo que eu uso para trabalhar?" Ele deu de ombros, com aquele sorrisinho debochado de quem nunca sofreu uma consequência séria. "Ah, tio, foi só um balão de água." "Você é muito dramático." Dramático. Essa palavra me atravessou. Eu senti o rosto esquentar, e antes que eu percebesse, já tinha pego o garoto pelo braço. "Vem cá, engraçadinho. Vamos ver se você continua achando graça." Todo mundo ficou em silêncio. Júlia tentou intervir. "Calma, irmão, ele é só uma criança." Mas eu não ouvi. Caminhei até o corredor lateral e abri a porta da garagem. "Fica aí um pouco, para esfriar a cabeça."
Talvez assim aprenda a pensar antes de agir. Fechei a porta e travei pelo lado de fora. Não gritei, não xinguei, mas o barulho da tranca ecoou mais alto que qualquer palavra. Por alguns segundos, o silêncio reinou. Eu só ouvia minha própria respiração acelerada e o barulho distante da carne queimando na churrasqueira. Júlia veio atrás de mim, indignada. Você enlouqueceu? Trancou o Pedro na garagem. Ele precisa entender que as ações têm consequências, Júlia. Não dá para passar pano toda vez que ele faz besteira. Ela batia na porta chamando o filho. Pedro, tá tudo bem? Mamãe tá aqui. De dentro, ouvi a voz dele, um pouco trêmula agora. Mãe, o tio me trancou. Tá escuro aqui. Aquele tom de medo me atingiu em cheio. Eu respirei fundo, com a raiva ainda pulsando, mas algo dentro de mim começou a se quebrar. Não era o que eu queria. Só queria que ele entendesse o limite. Tá bom, tá bom. Já vou abrir. Destranquei a porta, e Pedro saiu correndo pros braços da mãe. Chorava, tremendo, e Júlia me olhava como se eu fosse um monstro. Você tem noção do que fez? Ele é uma criança, não um criminoso. Ela gritou. E o que ele fez com meu notebook, Júlia? Isso não importa. Carlos, o marido dela, apareceu finalmente, com a típica cara de quem só chega quando o fogo já começou. Cara, você passou dos limites. Trancar um garoto num lugar escuro. Isso é tortura psicológica. Naquele momento, percebi que a situação tinha saído completamente do meu controle. O que para mim era um susto educativo, agora soava como um ato cruel. Pedro chorava, minha irmã gritava, e eu? Eu só queria sumir. Minha mãe, tentando acalmar o clima, pediu para todo mundo se sentar, mas o estrago já estava feito. Júlia pegou as crianças e foi embora mais cedo, sem nem se despedir direito. E eu fiquei lá, olhando pro meu notebook encharcado e pra poça d'água no chão, tentando entender em que momento um simples churrasco virou um pesadelo familiar. Naquela noite, recebi uma mensagem da Júlia no WhatsApp. Não quero que você veja o Pedro por um tempo. Ele ficou assustado. E sinceramente, não sei se posso confiar em você perto dele. Li aquilo dezenas de vezes. E comecei a me perguntar, será que realmente fui longe demais? Aquela mensagem da Júlia ficou martelando na minha cabeça o resto da noite. Eu mal consegui dormir. Entre a raiva e a culpa, meu cérebro parecia uma panela de pressão prestes a explodir. De um lado, eu me sentia injustiçado, afinal, o Pedro tinha destruído algo caro e importante para mim. De outro, eu sabia que trancar uma criança numa garagem, mesmo por poucos minutos, não era algo que eu podia simplesmente justificar como educativo. No dia seguinte, acordei com dezenas de mensagens no grupo da família. Aparentemente, Júlia tinha contado o que aconteceu. Claro, à maneira dela. Fulano perdeu a cabeça e trancou o sobrinho num lugar escuro, a criança traumatizada, chorando, etc. Ninguém mencionou o balão de água. Ninguém falou do notebook que parou de funcionar. Só eu parecia lembrar dessa parte. Minha tia mandou um, você precisa procurar ajuda, sobrinho, isso é sério. Meu primo comentou, cara, isso é abuso psicológico, sabia? Até minha mãe, tentando me defender, escreveu, ele não fez por mal, foi um momento de nervosismo. Mas o estrago já estava feito. A família inteira me via agora como tio louco, aquele que não sabe lidar com uma brincadeira de criança. Fiquei o dia todo remoendo aquilo. Eu não sou uma pessoa violenta, nunca fui. Sempre fui o tio tranquilo, aquele que dá presentes, que ajuda nas tarefas de escola, que empresta o videogame. Mas parecia que tudo isso tinha sido apagado por um momento de raiva. No final da tarde, minha mãe veio até minha casa. Ela bateu na porta, entrou devagar e sentou no sofá sem dizer nada por uns minutos. Filho, você precisa entender que a Júlia está assustada. O Pedro contou que ficou com medo. Mãe, ele destruiu meu notebook. Custou mais de 5.000 reais. E eu uso para trabalhar. Eu sei. Mas você acha que trancar ele foi a melhor forma de resolver? Fiquei em silêncio. Porque no fundo, eu sabia a resposta. Minha mãe continuou, você sempre foi paciente. Mas ontem pareceu outra pessoa. E olha, criança de 12 anos é boba, faz besteira, testa limites.
Cabe aos adultos mostrar o certo, não no grito, não no susto. Eu respirei fundo, tentando conter o nó na garganta. Eu só queria que ele aprendesse. Que entendesse que tudo tem consequência. E ele aprendeu. Mas o jeito que aprendeu, talvez tenha deixado uma marca errada. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Depois que minha mãe foi embora, sentei em frente ao meu notebook danificado. Tentei ligar de novo, sem sucesso. A tela piscou, fez um som estranho, e morreu de vez. Olhei pro reflexo da minha própria cara na tela preta. Cansado. Arrependido. Confuso. Passei a semana sem falar com a Júlia. Tentei mandar uma mensagem pro Pedro, mas ela me bloqueou. O silêncio da família pesava mais do que qualquer discussão. Foi só no sábado seguinte que o Carlos me ligou. Olha, cara, o Pedro tá bem. Só ficou assustado. A Júlia ainda tá brava, mas talvez vocês possam conversar com calma. Eu não queria machucar ninguém, Carlos. Só perdi a cabeça, eu sei. Mas, sinceramente, o moleque também precisa entender que não é tudo brincadeira. Ele tá vendo muita besteira na internet. Só tenta conversar com ela, tá? Aquilo me deu um fio de esperança. Talvez ainda houvesse uma forma de consertar as coisas, ou pelo menos tentar. Mas antes disso, algo inesperado aconteceu. Na segunda-feira, recebi um e-mail do trabalho. Meu chefe queria uma reunião urgente sobre o relatório que eu não tinha conseguido entregar. E o motivo? O arquivo estava salvo. Justamente no laptop que o Pedro havia destruído. Na manhã de segunda-feira, ainda meio sonolento, abri o e-mail do meu chefe. Precisamos conversar. O relatório da semana passada não foi enviado, e isso está gerando problema com o cliente. Podemos fazer uma call às 14 horas. Meu estômago revirou. Aquele era exatamente o relatório que eu estava terminando no churrasco, o mesmo que o Pedro tinha afogado com o balão. Corri para ver se conseguia recuperar o arquivo, mas o notebook continuava morto. Levei para uma assistência técnica no centro, e o rapaz foi direto ao ponto. Olha, cara, entrou muita água. A placa-mãe queimou. A única chance seria tentar extrair o HD, mas não garanto que os dados estejam intactos. Saí de lá com o computador numa sacola, e uma sensação de derrota esmagadora. Tudo aquilo começou com uma brincadeira idiota, e estava terminando com um prejuízo enorme, financeiro, emocional e familiar. Durante a reunião com o chefe, tentei explicar a situação. Meu notebook sofreu um acidente, estou tentando recuperar os arquivos. Ele suspirou. Entendo, mas precisamos do relatório até amanhã. E, por favor, evite misturar trabalho e lazer. Sei que era um domingo, mas você devia ter feito isso antes. Ouvir aquilo foi como levar um soco. Desliguei a call e fiquei olhando pro nada. No fim da tarde, recebi uma mensagem inesperada da Júlia. Podemos conversar? Meu coração acelerou. Respondi imediatamente. Claro. Quando quiser. Ela apareceu mais tarde, sozinha, com o rosto cansado. Sentei com ela na varanda, o mesmo lugar onde tudo começou uma semana antes. Olha, eu ainda tô muito magoada com o que aconteceu, ela começou. O Pedro ficou alguns dias sem dormir direito. Disse que teve pesadelos. Meu peito apertou. Eu nunca quis assustar ele desse jeito, Júlia. Eu tava com raiva, mas me arrependo. De verdade. Ela respirou fundo, olhando pro chão. Eu sei que ele errou também. Eu vi o vídeo depois, a Lara tinha filmado tudo. Vi ele jogando o balão, rindo. E, sinceramente, fiquei envergonhada. Ele passou do limite. Então você viu o estrago que ele causou. Vi. Mas o jeito que você reagiu. Foi pesado, mano. Ele é só um menino. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento frio da noite balançava as folhas do quintal, e o cheiro distante de churrasco dos vizinhos me fez lembrar daquele domingo caótico. Eu só queria que ele aprendesse que nem tudo é brincadeira, Júlia. Que o mundo real não funciona como esses vídeos idiotas de internet. E ele aprendeu. Mas, ao mesmo tempo, ficou com medo de você. E isso me dói. Essas palavras me atravessaram. Era como se cada sílaba fosse um lembrete de que, mesmo com boas intenções, a gente pode machucar quem mais ama. Júlia continuou com a voz mais calma.
Olha, eu não quero que isso acabe com a relação de vocês. O Pedro gosta de você, ele só tá confuso. Dá um tempo, e depois conversa com ele. Mas promete que nunca mais vai reagir assim? Prometo. Ela assentiu, e pela primeira vez em dias, me deu um abraço. Um abraço hesitante, mas sincero. Quando ela foi embora, fiquei ali, olhando pro portão fechado, sentindo uma mistura estranha de alívio e culpa. Naquela noite, sentei de novo diante do meu notebook danificado. O técnico tinha conseguido recuperar parte dos arquivos, e por sorte, o relatório estava entre eles. Terminei o trabalho às 2 da manhã, exausto, mas com um peso a menos. No dia seguinte, o Pedro me mandou uma mensagem curta no WhatsApp: "Desculpa, tio." Fiquei olhando para aquela frase por longos minutos antes de responder. "Tá tudo bem, moleque. Só promete que não vai mais tentar virar famoso às custas do meu computador, tá?" Ele respondeu com um emoji rindo, e pela primeira vez em dias, eu sorri também. Mas, no fundo, sabia que as coisas entre nós ainda não estavam totalmente resolvidas. 2 semanas depois daquela conversa com a Júlia, ela me mandou mensagem de novo: "O Pedro quer te ver, podemos passar aí no sábado." Confesso que o coração acelerou um pouco. Eu queria ver o garoto, mas também temia o clima estranho, o olhar desconfiado, o silêncio constrangido. No sábado, eles chegaram perto do meio-dia. O Pedro desceu do carro, segurando um pacote embrulhado em papel colorido. Ele veio até mim, um pouco tímido, mas com aquele sorriso de quem queria consertar as coisas. "Oi, tio." "Oi, campeão." Ele me entregou o pacote. Dentro, havia uma capa de teclado nova, simples, mas bonita. "Para proteger o próximo computador," ele disse, meio sem graça. Eu ri. "Boa ideia. E valeu pelo presente." Nos sentamos na varanda, o mesmo lugar onde tudo começou e terminou. A Júlia ficou na cozinha com minha mãe, e nós dois ficamos ali, conversando aos poucos. Ele me contou que tinha apagado a conta do TikTok. Disse que percebeu que não precisava filmar tudo para ser engraçado. "Acho que aprendi a lição," ele falou, olhando pro chão. "E eu também aprendi, Pedro. Aprendi que adulto também erra, e que às vezes o jeito que a gente quer ensinar acaba machucando mais do que ajuda." Ele me olhou com aqueles olhos sinceros, ainda de menino, e deu um pequeno sorriso. "Tá tudo bem, tio. Eu sei que você só ficou bravo porque se importa." Aquilo me desmontou. Abracei ele, e dessa vez, sem culpa, sem raiva, só com alívio. Mais tarde, enquanto o som da churrasqueira voltava a encher o ar e minha mãe ria com a Júlia, percebi como a vida é frágil nesses pequenos momentos. Um balão de água, uma reação impensada, e de repente, tudo pode se quebrar. Mas também pode se reconstruir. No fim da tarde, antes de irem embora, o Pedro me olhou e disse: "Posso fazer um vídeo com você, tio?" Brinquei. "Depende. Tem balão envolvido?" Ele riu. "Não. É só um vídeo para mostrar que a gente fez as pazes." E, pela primeira vez, aceitei aparecer num vídeo dele, sem medo, sem rancor, só com carinho. Gravamos juntos, rindo. E naquele momento, percebi que talvez a vida seja isso mesmo: errar, aprender e tentar de novo. Hoje, toda vez que abro meu novo notebook, lembro daquele domingo. Não com raiva, mas com um lembrete silencioso: a paciência vale mais do que qualquer lição imposta na marra. E sim, talvez eu tenha sido idiota por trancar meu sobrinho na garagem. Mas, no fim das contas, foi esse erro que me ensinou a ser um pouco menos idiota depois.